e realmente agora há uma certa mudança naquilo que eu percebi que estava a acontecer quando cheguei. Uma série de kits, uma série de tecnologias, uma série de equipamentos altamente sofisticados, e todos esses equipamentos consomem imensos recursos, e esses recursos têm que vir de algum lado. Mas o tema aqui não é de onde é que vêm os recursos. Também pode ser, mas não é exclusivamente. O meu objetivo aqui é centrar-nos na evolução do processo ao longo de toda a evolução do universo, como é que isso tem consequências para a nossa existência, para a existência das tecnologias que nós utilizamos. Por isso, eu trouxe este tema que é a evolução mineral, a mineralogia na quarta dimensão. Nós estamos muito habituados a falar em evolução quando falamos em vida, quando falamos nos seres vivos, quando falamos nos últimos 500 milhões de anos da Terra. Mas a Terra tem muito mais de 500 milhões de anos e quando olhamos para o espaço, olhamos para muito mais ainda do que 500 milhões de anos ou 4,6 mil milhões de anos. Portanto, eu quero enquadrar a evolução mineral e a palavra evolução no âmbito da mineralogia e no âmbito dos materiais não vivos, para que percebamos de que forma é que eles também interagem. E, portanto, o meu primeiro slide remete para a geologia. A geologia, como todos nós sabemos, é a ciência que ocupa do estudo da Terra, dos materiais que a formam, como estão distribuídos, como que transformações sofreram, etc, etc. E como a palavra diz, é geologia, é o estudo da Terra. Mas, quando nós fazemos observações espaciais, estudos espaciais, nomeadamente missões fora do nosso planeta, não estamos a fazer estudos na Terra. Estamos a fazer estudo noutros planetas. Eu posso pedir, por favor, que obscureçam um pouco mais junto ao ecrã, porque os slides são um bocadinho escuros e beneficiam se houver ali isso. Muito obrigado. E, portanto, o que nós estamos a ver aqui são outros corpos celestes, incluindo, naturalmente, a Terra, que têm a característica entre si de serem planetas telúricos, não é? São planetas que são constituídos maioritariamente por materiais sólidos, por rochas, e podem ter ou não uma camada exterior que é gasosa e, inclusivamente, podem ter líquidos. Ora, estes corpos muitas vezes são estudados por variedíssimos processos, pode ser atualmente indo mesmo lá, no passado não era todo possível, ou por sondas, é o caso deste mapa que estamos a ver aqui, e o que é que nós chamamos a isto? Chamamos mapa geológico de Mercúrio, do quadrilátero da Vitória em Mercúrio. Ora, não pode ser mapa geológico. Mapa geológico é da Terra, não é? GEO, é da Terra. Mas também temos outros mapas que nos mostram, neste caso, a Lua. E, portanto, chamamos de mapa geológico da Lua. Também está errado. E o mapa geológico de Marte, que toda a gente conhece, e ainda está mais detalhado. Este documento é da USGS, portanto já haverá informação bem mais detalhada, porque temos robôs a trabalhar lá, como aqueles que vão andar nas vossas salas de aulas. Já lá estão outros, bem mais sofisticados, que fazem análises, etc. E, portanto, já temos informação muito detalhada. O mesmo acontece sobre Mercúrio também. Há evoluções muito interessantes sobre Mercúrio. Mas isto não são mapas geológicos, são os mapas de Marte. E, portanto, nós devíamos chamar de telurologia, não é? Que seria, teoricamente, o termo correto, porque é a ciência que se ocupa dos estudos dos planetas telúricos, dos materiais que os formam e da maneira como eles estão distribuídos e evoluem ao longo dos processos. Pronto. Tudo isto era em jeito de brincadeira, mas nós falamos de geologia planetária e este termo está consagrado, mas a mim faz-me confusão, porque a geologia é do planeta Terra. A geologia planetária deveria ter outra designação. É um desafio que se lança aqui para pensar qual é a designação correta. Mas tudo isto começa bem antes da formação do nosso sistema solar. E, portanto, nós temos 13,5 mil milhões
de anos de história e evolução que temos que ponderar. E nestes 13,5 mil milhões de anos, nós sabemos, os cientistas estudaram e perceberam, que os primeiros átomos a formarem-se foram o hidrogênio, hélio, um pouco de lítio, eventualmente algum brílio. Já andava aí o lítio para aborrecer. Já toda a gente sabia que ele ia formar minas e que depois ia dar chatezes. Mas foi preciso que passasse pelo menos meio milhão de anos, para que os primeiros átomos se conseguissem isolar daquela bola inicial, argente plena de energia, e que se individualizassem. E meio milhão de anos é 1/9 da idade da Terra. É muito tempo. E foi preciso ainda mais alguns milhões de anos para que a gravidade conseguisse pegar nesses átomos que estavam dispersos e extremamente agitados, fruto da enorme energia que estava em jogo, para formar a primeira nebulosa. E depois da primeira nebulosa, foi preciso esperar para que ela colapsasse, que ela coalescesse, até gerar as primeiras grandes estrelas densas e incandescentes. E aqui começa a história que interessa para o corrente ano de 2019, porque é o ano internacional da tabela periódica. Portanto, foi aqui que tudo começou. A tabela periódica começou exatamente naquele momento, quando as estrelas começaram a formar diferentes elementos. As estrelas inicialmente e as mais antigas, são fundamentalmente de hidrogênio e hélio, têm alguns outros elementos leves, como já disse, o lítio, o brílio, eventualmente até algum boro, mas são maioritariamente de hidrogênio. E graças à fusão nuclear, à enorme energia que existe, enorme pressão, enorme temperatura, os átomos chocam uns com os outros e vão formando átomos maiores. Portanto, o choque vai ao ponto de fazer chocar os núcleos e não só a zona orbital dos eletrões, e permite a geração de novos elementos. É a fusão nuclear e é desta forma que as estrelas vão produzindo novos elementos químicos e diferentes elementos químicos, e inicia-se o processo de diversificação e da natureza. Ora, isto acontece em grandes estrelas apenas e só até ao ferro. Quando chegamos ao ferro, costumam dizer os astrofísicos que as forças fracas vencem as forças fortes. Porque a gravidade, por ação da gravidade, o ferro que está no núcleo, algum níquel que também se consegue formar, é suficientemente denso para gerar o colapso da estrela e dar origem de uma gigante vermelha. Porque é que ela já é gigante vermelha? Porque ela já praticamente consumiu todo o hidrogênio que tinha e hélio para formar todos os outros elementos, como nós estamos a ver ali. Uma gigante vermelha é uma estrela. Eu não sou especialista nessa área, apenas tive que estudar, para ler, para perceber. É uma estrela que, tal como as cebolas e os ogres, são as camadas, e portanto temos na zona central os elementos mais densos e perifericamente todos os outros, e a interação acontece na interface entre as zonas. É aí que há maior atividade numa estrela deste tipo. Quando ela atinge este estado, então a gravidade provoca o colapso e dá origem a uma supernova. E é durante a explosão da supernova que se formam todos os outros elementos químicos com número atómico acima, com massa atómica acima da do ferro. E portanto, já conseguimos, de certa maneira, perceber porque é que nós, até ao ferro, temos uma determinada abundância dos elementos químicos, e a partir de ferro temos uma muito menor abundância desses elementos, porque eles só se geram nesta situação, não exclusivamente. Há outras situações, há outros contextos em que pode haver formação de elementos mais pesados, sem ser exatamente numa supernova. Mas, de uma maneira geral, é aí que acontece. Ora, quando se começa a olhar para o universo do ponto de vista químico, verifica-se exatamente isso. E tem-se a prova de que isto aconteceu olhando para trás no tempo, e olhar para trás no tempo significa olhar mais fundo no espaço, porque quando nós estamos a olhar para o espaço, estamos a olhar para o passado. E quando nós olhamos para objetos que estão muito longínquos e conseguimos nos aproximar daquilo que foi o Big Bang, o mais próximo possível do Big Bang, e vemos que
esses corpos manifestam massa atómica abaixo de 10, ou seja, efetivamente estamos ali até ao boro, no máximo. E, portanto, há muito pouca diversidade. Vemos que as estrelas mais antigas já começam a chegar e a ter elementos, ferro nomeadamente, e começas a verificar que até já começam a ter mais, ou seja, já houve mais do que um ciclo, porque já há elementos com massa atómica acima da do ferro. E depois temos os processos R, que dão origem, efetivamente, à formação de elementos mais pesados, mas quando olhamos para as estrelas mais modernas, as estrelas mais recentes, como o Sol, vemos que já temos uma quantidade enorme e uma diversidade enorme de elementos químicos. E, portanto, esta diversidade que vai como é que lhe devemos chamar? Há a biodiversidade, isto é elementodiversidade. A elementodiversidade evoluiu ao longo da evolução do tempo à escala cósmica. No final, a natureza produziu, e eu costumo dizer isto para os mais pequeninos, do pré-escolar e primeiro ciclo, produziu os legos com que gosta de brincar. Estas são as peças de Lego que a natureza usa para fazer as suas construções. E todas as que estão a amarelo, julgo eu que isto é um amarelo claro, são cerca de 88, são os 88 elementos de ocorrência natural. Os que estão a vermelho são completamente sintéticos e os azuis são normalmente sintéticos, mas podem ocorrer sem ser sintéticos. E, portanto, esta foi a criação que a natureza fez e é precisamente o ano que estamos a viver, o ano da tabela periódica. E tudo isto porquê? Tudo isto porque foi a partir destes 88 elementos naturais, elementos químicos de ocorrência natural, que geram cerca de 290 isótopos diferentes, e foi a partir da combinação destes elementos que se começam a formar os diferentes minerais. E, portanto, inventou-se aqui a química inorgânica. A química orgânica, vamos vê-la mais à frente. A química inorgânica e, portanto, começaram-se a formar os minerais. Inicialmente, os átomos estavam muito dispersos e, portanto, as associações que aconteciam entre eles para formar compostos químicos, que podemos chamar minerais, eram muito ocasionais, eram muito difíceis e provavelmente se nós conseguíssemos uma amostra dessas, à luz do conhecimento atual e aquilo que é a definição do mineral, provavelmente falhavam. Porque um mineral implica uma composição química certa ou variável entre limites certos, implica uma estrutura organizada, prevista, e é natural que falhassem nesta fase da história. Os primeiros átomos, isto desformatou, os primeiros átomos de hélio e de hidrogênio e de hélio são gases e, portanto, as primeiras estrelas não têm matéria cristalina, a formar-se. E, portanto, pergunta-se aqui qual foi a primeira matéria cristalina que se formou no universo. E a resposta é relativamente simples, para quem toda a gente tem isto lá em casa, não é? Os primeiros cristais do universo foram, com certeza, diamantes. Carbono é um elemento relativamente comum no início do universo. É um elemento, há muita energia, há elevadas temperaturas, há elevadas pressões, e o diamante e a grafite são, efetivamente, alguns das primeiras espécies minerais que apareceram. E nesta fase nós temos muito poucos minerais a existir. Pensa-se que haveria uma dúzia de minerais. Esta mineralogia foi classificada como sendo a mineralogia UR. Para os que aqui estão sentados e são professores de biologia e geologia, quando falam dos supercontinentes, normalmente os nossos meninos têm que saber a Pangeia, não é? Mas há outros, para além da Pangeia, outros mais para trás. E há um que se chama precisamente Ur. Ur, porque Ur significa o mais antigo. E esta mineralogia recebeu essa mesma designação, Ur. São minerais, alguns pouco comuns, outros muito comuns. Diamante seja comum, é uma pena. Diamante, grafite,
o rútilo, o corindo. Bom, eu para esta fase trouxe uma pequena amostrinha, que era a que tinha, ainda por cima é um quartzo, mas o quartzo, e vocês poderão ver no final, porque ele é pequenino, o quartzo está repleto de agulhas de rútilo. Portanto, dentro deste quartzo existem exemplares de um mineral que é o rútilo, e que o rútilo é um dos elementos, um dos minerais que podemos classificar como ouro, dos mais antigos. Mas nós sabemos que hoje em dia conhecem cerca de 4.500 minerais diferentes, eventualmente até alguns mais. Qual foi a chave para a diversidade mineralógica, para evoluir de 12 minerais a 4.500? Como é que isto aconteceu? Como é que isto é uma história cósmica ou não? Bem, a evolução mineral é uma coisa muito simples de explicar, que vocês já vão perceber. Foi assim. Portanto, eles evoluíram, pronto. E pronto. É uma longa história, mas é uma história com sucesso. Bem, passando à frente. A evolução mineral é uma teoria do Robert Hazen e de outro colega, que não me recordo agora o nome, que fizeram estudos profundos e que têm, efetivamente, uma perspectiva cósmica do entendimento da mineralogia e de como é que a mineralogia pode servir não só a geologia, mas também os estudos interestelares, os estudos da geologia planetária, e de que forma é que o conhecimento da mineralogia pode ajudar no estabelecimento de objetivos de missões e de medições espaciais, e vamos ver como isso acontece. É uma evolução ao longo do tempo cósmico que toma em consideração a diversidade das espécies minerais, a abundância relativa dos minerais, a composição dos minerais e o tamanho e a forma dos minerais. Tudo isto está em jogo durante a evolução mineral. Ele foca-se no estudo das fases minerais que estão nos primeiros 3 km da crosta da Terra e que são, portanto, acessíveis, facilmente acessíveis. São também os únicos que nós conseguimos ter alguns dados recolhidos, seja enviando naves, seja recolhendo informação por telescópios, sobre outros corpos celestes, porque não há forma de nós fazermos, salvo em Hollywood, não é? Que há uns sondadores que se metem numa nave e que vão fazer prospecção em alguns corpos celestes e, portanto, nós só conseguimos conhecer a superfície. Portanto, é muito importante que nós façamos uma caracterização da superfície para poder contribuir. E, portanto, também são estes minerais que estão nos primeiros 3 km que também têm interação com a biologia, com a vida. E, portanto, isso também vai ser muito mais importante, muito significativo, como veremos mais à frente. Portanto, qual é o motor da evolução mineral? São processos deterministas e estocásticos que ocorrem nos corpos telúricos e que se centram na separação, que jogam com a separação e concentração progressiva dos elementos químicos a partir da distribuição homogénea e uniforme original. Por outro lado, está em jogo também o aumento e a intensidade e amplitude de variáveis como a temperatura, a pressão e a atividade dos voláteis, sendo que os voláteis mais considerados é a água, o dióxido de carbono e o oxigênio. Por último, o terceiro grande vetor é o surgimento de condições de desequilíbrio promovidas pelos sistemas vivos. O desequilíbrio é das coisas mais extraordinárias que há, porque o equilíbrio é um grande marasmo. Se nós não nos desequilibrarmos, não andamos. Estamos estáticos, ficamos no mesmo sítio. Portanto, é o facto de nos desequilibrarmos que nos faz dar um passo em frente. E, portanto, mesmo em geologia, quando estamos a estudar sistemas, do ponto de vista petrológico, do ponto de vista das rochas, dos minerais, dos minérios, as texturas de equilíbrio nunca dizem nada. É o desequilíbrio que, efetivamente, nos dá informação. E é aqui que entram os nossos amigos planetas, principalmente aqueles que são conhecidos como planetas telúricos, aqueles que eu gostei de designar como os inventores dos minerais.
Vimos que antes do Sistema Solar se começar a formar, portanto, antes de há 4.600 mil milhões de anos, apenas se conheceriam 12 espécies de minerais, os minerais ditos Ur. Ao longo da evolução mineral, consideraram-se 3 eras diferentes. A era da acreção, a era do reprocessamento e a era biológica. Vamos ver cada uma delas paulatinamente para perceber como é que as coisas foram acontecendo. No estádio 1, tivemos os primeiros minerais que se formaram associados aos condritos. Nesta fase, estes corpos que resultaram do início da formação do Sistema Solar permitiram o surgimento de uma maior diversidade mineralógica, até cerca de 60 minerais, que se encontram na matriz silicatada dos condritos e também alguns opacos. E eu, para representar esta fase, trouxe aqui um fragmento do meteorito de Ourique. É um condrito e depois poderão vê-lo mais perto, porque, mais uma vez, tal como este, é muito pequenino para se ver a essa distância. E, efetivamente, esta fase é uma fase muito precoce do Sistema Solar e onde os materiais estão a começar a juntar. Contudo, com a evolução da acreção, os corpos vão aumentando de tamanho, há mais energia em jogo, não só proveniente dos impactos, mas também devido à dimensão que os corpos atingem e, portanto, vão começar a ter suficientemente pressão para gerar metamorfismo, para gerar alteração no estado sólido e até para atingir o ponto de fusão e iniciar-se o processo de diferenciação. Então, nesta altura, nós estamos a falar de há 4,56 a 4,55 mil milhões de anos atrás e teremos a formação das primeiras albites, que, para quem não é professor de geologia, a albite é uma plagioclase, é um mineral bastante comum nas rochas que formam a nossa crosta. O primeiro quartzo, teremos os minerais de argila, o zircão, etc., e alguns minerais opacos. E eu trouxe para esta representação, trouxe este que está aqui. Este já se vê a essa distância, já tem tamanho que chega, mas isto é uma réplica, não é um original. Todos os outros são originais, todos os outros são autênticos. Este é uma réplica, o original está no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, ali na Rua da Politécnica. É o meteorito do Alandroal, que caiu no final do século XIX, se não me falha a memória, e é realmente um meteorito fantástico. Sofreu também o grande incêndio de 1978 da Faculdade de Ciências de Lisboa, que estava instalada nesse edifício na altura, mas isso para ele foi peanuts. Ele já tinha estado no processo de acreção, diferenciação, atravessado a atmosfera e depois um incêndio. Basicamente caiu do plinto para o andar de baixo e não lhe aconteceu nada. E isto é uma réplica. Também trouxe um outro meteorito férrico, este que caiu na América do Sul, e deste mesmo fragmento, que foi um meteorito muito grande e que se fragmentou bastante, houve muitos e vários fragmentos de várias dimensões. Também está aqui uma pequena fatia que foi cortada deste mesmo meteorito. Por outro lado, referi que também se formaram os primeiros cristais de quartzo, a primeira óxido de sílica, e portanto trouxe um cristal de quartzo, mas isto é muito comum, vocês conhecem. Portanto, temos esta fase, e esta fase representa o final da era da acreção, e neste momento estamos a 4,56, entre 4,56 e 4,55 mil milhões de anos, e temos uma diversidade mineralógica que passou de 12 para 60 ou 250. 60 ou 250 porque depende do tamanho dos materiais e dos planetesimais que estão em jogo. Se forem maiores, eles sofreram diferenciação e, portanto, têm maior variedade, maior diversidade mineralógica. A etapa seguinte é o de reprocessamento. A era seguinte é do reprocessamento da crosta e do manto. Nesta fase, significa que terminou a acreção, significa que a Terra está formada, vamos assumir este momento, e o que vai acontecer é que a Terra está praticamente em fusão ainda, e vamos ter
vamos considerar 3 etapas diferentes. Por um lado, a evolução das rochas ígneas, por outro lado, a formação dos granitoides, que inclui naturalmente o granito, e os pegmatitos muito mais evoluídos, e também a invenção da tectónica de placas e do hidrotermalismo. Vamos ver um por um para ver como é que isto evoluiu. Isto também é do vosso conhecimento. A evolução das rochas ígneas é, este termo, tal e qual como estou a dizer, evolução das rochas ígneas, é da autoria deste senhor, o Norman Bowen, que vocês conhecem muito bem a série dele, e, portanto, nós percebemos que, consoante a Terra vai arrefecendo, aquela massa em fusão vai originando diferentes minerais e novos minerais que dependem desse arrefecimento, dependem da fusão parcial, da cristalização fracionada e de processos de fusão e solidificação, portanto, também de immiscibilidade de magmas. E conhecem perfeitamente esta série, pelo menos quem é de biologia, geologia, ou pelo menos quem tem que dar geologia, conhece esta série. A olivina, quando se forma, consumiu parte do ferro que existe no sistema, vai retirando ao sistema material e, conforme a temperatura vai descendo, vão-se formando outros minerais na série descontínua, e na série contínua temos as diferentes plagioclases. As cálcicas, as de mais alta temperatura, são ricas em cálcio, e conforme a temperatura vai descendo, o cálcio vai escasseando, vai substituindo o cálcio por sódio numa solução sólida, que é a solução sólida das plagioclases. Conhecendo o termo cálcio como sendo anortite, e o termo cálcio como sendo anortite, e o termo sódio como sendo a albite. Portanto, esta cristalização fracionada, esta fusão parcial, esta mistura e immiscibilidade de magmas vai dar origem a novos minerais. Ora, isto significou atingir cerca de 350 espécies minerais. E para corpos como a Lua e Mercúrio, a evolução mineral ficou-se por aqui. Eles terão esta diversidade mineralógica. Mas o estágio seguinte implica corpos, implica magmas mais ricos em voláteis, e, portanto, nessas circunstâncias nós vamos ter outros fenómenos a acontecer. O vulcanismo, a desgasificação, a hidratação, nomeadamente, os magmas têm frequentemente muita água, e vamos dar origem a hidróxidos, vão-se formar os primeiros e mais antigos minerais de argila, e vamos atingir uma diversidade mineralógica que ronda as 500 espécies. Os corpos como Marte e Vênus terão ficado por aqui. Vênus com um enorme ponto de interrogação, porque, como sabem, Vênus é extremamente difícil, há muito pouca informação da superfície de Vênus, e não sabemos, e Vênus é um corpo bem maior do que Marte, quase do tamanho da Terra, e, portanto, poderá ter tido mais evolução. Mas até aqui, garantidamente, chegou. Fenómenos envolvidos: vulcanismo, desgasificação, hidratação. Segue-se a evolução associada à diferenciação das rochas. Nesta fase de 4,55 a 4 mil milhões de anos atrás, nós atingimos 350 a 500 espécies diferentes, e os exemplares que eu trouxe para vos mostrar compreendem, neste caso aqui, uma obsidiana, e penso que não trouxe mais nada, tanto quanto me lembro. Não trouxe mais nada. Trouxe para o passo seguinte, para a etapa seguinte. Na etapa seguinte, estamos a falar na formação dos granitoides e na diferenciação das rochas, fruto da evolução que a dinâmica da Terra e a energia que a Terra tem permite fazer. Nesta vamos ter a fusão parcial de basaltos, vamos ter a mistura de magmas, vamos ter os pegmatitos a começarem a formar-se, e os pegmatitos são particularmente importantes porque eles vão ser o resíduo da diferenciação, e onde se vão acumular a maior parte dos voláteis, e onde se vão acumular uma série de elementos que são incompatíveis, ditos incompatíveis. São incompatíveis porquê? Porque são elementos que normalmente não se associam
aos minerais comuns das rochas. E, portanto, como não encaixam na estrutura cristalina dos minerais comuns, eles acabam por ficar para trás, acabam por por não se ligar a nenhum mineral e ficam todos associados à fase final e depois vão dar origem aos ditos pegmatitos, nomeadamente, onde nós vamos encontrar elementos como o lítio e que vão dar origem a grandes concentrações importantes de lítio. E a formação de granitoides inclui naturalmente os granitos e, portanto, eu achava que tinha aqui mais uma amostra e a amostra que tinha era precisamente para isso. Está aqui um granito, que também é coisa que vocês não conhecem nem nunca viram, por isso é que eu trouxe. As formações de granitoides levantam um problema. Será que há pegmatites em Marte? Será que Marte teve energia suficiente para fazer vários ciclos de fusão e diferenciação do material para chegar à formação de pegmatitos? Não sabemos. Vênus, muito menos. E, portanto, nesta fase, há 4.0 a 3,5 mil milhões de anos, nós atingimos a 1000 espécies de minerais diferentes. O estádio 5 compreende a invenção da tectónica de placas e o hidrotermalismo. Aqui atingimos as 1500 espécies de minerais. Foram inventados, a natureza inventou os sulfuretos e os sulfossais. Só os sulfossais são 150 minerais novos. A tectónica de placas é uma invenção fantástica que o planeta Terra fez para perder calor, para reduzir a temperatura. Numa fase inicial, não era como nós a conhecemos e muitos dos autores hoje em dia discutem se ela é como nós a descrevemos e as ensinamos aos nossos alunos. Porque estes rolos horizontais provavelmente não são efetivamente o que está a acontecer no interior da Terra já neste momento. Mas numa fase inicial era extremamente forte, extremamente dinâmica e os rolos eram verticais e tinham formas quase hexagonais e havia uma enorme libertação de calor. A Terra estava a arrefecer muito rapidamente. Agora a Terra está a arrefecer e vai perder energia ao ponto de prever-se que vamos ter um novo supercontinente, que provavelmente se poderá chamar Nova Pangeia, será um novo supercontinente, que será daqui a 250, 300 milhões de anos, mas não sabemos se teremos um outro a seguir. Provavelmente já não vai haver energia para a Terra fragmentar novamente o supercontinente e formar outro a seguir. Porque a Terra, tal como nós, está a envelhecer e vai perdendo energia. Ora, aqui eu trouxe para este exemplo, trouxe-vos um minério de sulfuretos maciços, trouxe-vos uma chaminé hidrotermal e trouxe aqui outras duas rochas que pretendem ilustrar um outro mecanismo que acontece com a tectónica de placas, que, para além da formação de sulfuretos maciços na zona de abertura dos oceanos, nós temos também a zona de destruição de placa, onde as temperaturas e as pressões são muito elevadas e, portanto, temos a formação de elevados metamorfismos, de elevadas condições de pressão e temperatura que geram rochas metamórficas. Por isso eu trouxe aqui uma dobra e trouxe aqui um gneiss para ilustrar esse processo. Mas aqui acontecem outras coisas. Formam-se também novos minerais que são os ultra high pressure minerals, os minerais de temperaturas e pressões extremas, de que temos ali um exemplar. Ora, neste estado, nesta fase, com a tectónica de placas há 3,0 mil milhões de anos atrás, tínhamos atingido as 1500 espécies de minerais. Falta-nos entrar na terceira era, a última, da evolução mineral, que é a era biológica. Durante a era biológica, o que nós verificamos é que, para a origem da vida, para a vida acontecer, parece ser necessário existir um certo grau de evolução mineral. Mas, por outro lado, a evolução mineral dispara de uma forma extraordinariamente forte quando a vida interfere com o mundo mineral. E, portanto, nós temos, nesta altura, durante a fase anóxica do arcaico, temos alguns minerais novos, mas não muitos. A fase anóxida não é muito interessante, nem gera muitos minerais novos. Mas há uns serzinhos que se lembraram de inventar a fotossíntese e criaram aquilo que foi o primeiro grande evento global
de contaminação e alteração da atmosfera existente. E este foi precisamente a libertação de oxigênio para a atmosfera. A libertação, a presença de oxigênio livre fez com que se formassem 2.000 minerais novos, óxidos e hidróxidos, e ao todo formaram-se mais 2.500 minerais. Isto que nós estamos a ver aqui é o que se chama uma bife, não tem nada a ver com o bacalhau da Ana, é uma bife, é uma Banded Iron Formation, e que resultou precisamente da presença de oxigênio livre, que fez com que o ferro, que estava na forma 2+, muito saudávelzinho, e viajando em todos os fluidos, a determinada altura, na presença de oxigênio, passa para a forma 3+, e já não consegue estar em solução, precipita. E, ao precipitar, deposita-se massivamente enormes quantidades de ferro. Eu trouxe, para exemplificar essa etapa, trouxe uma amostra de hematite e uma amostra de magnetite, que são 2 importantes minerais de ferro que estão associados a esta época. Isto é muito importante, e eu vou voltar muito rapidamente à frente, vou voltar a falar nisto, porque a formação do ferro que ocorre neste momento é única na história da Terra. E nós não vivemos sem ferro, a menos que não queiramos andar de carro, ou não ter talheres. E, portanto, o ferro não é explorado de outro mineral que não se tenha formado nesta época, pelo menos atualmente. Ora, para percebermos o quão importante foi esta fase, 202 dos 220 minerais de urânio formaram-se neste período. 582 dos 790 minerais de ferro formaram-se neste período. Portanto, foi uma fase absolutamente impressionante de geodiversidade, de diversidade mineralógica. E seguiu-se aquilo que se chama o grande marasmo, que foi o Boring Billion, que foi cerca de 1 bilhão de anos, 1.000 milhões de anos, em que praticamente não se formaram espécies minerais novas. Foi um estado de equilíbrio, um estado de marasmo, em que o que estava a acontecer era que a superfície do oceano oxidante e o fundo do oceano anóxido estavam gradualmente a modificar-se a zona de interface, ou seja, a zona de interface ia migrando lentamente o mais fundo possível e, portanto, foi um período de muito pouca diversidade. Esta era, a era biológica, é conhecida como a fase da Terra Vermelha. 2.500 novos minerais e, portanto, atingimos uma diversidade já próxima da atualidade com 4.000 espécies minerais diferentes. E seguiu-se um período que foi a oxidação do Neoproterozoico entre 1 giga-anos atrás e 542 milhões de anos atrás, que devido à formação de gelos e ao albedo, o efeito de estufa quase que matou, a ausência de efeito de estufa quase que matou a Terra. A Terra correu seriamente riscos de ter permanecido para sempre assim. Provavelmente foi o seu calor interno, o vulcanismo, que permitiu não quebrar este ciclo de sucessivas glaciações que a manteriam como a bola branca que na altura aconteceu. E depois temos as biomineralizações do Fennozoico. O Fennozoico é o que nós conhecemos, quando olhamos para a escala de tempo geológico, temos assim muito tempo, muita coisa, que fica reduzida a nada e que é praticamente o tempo todo da Terra, e depois temos 542 milhões de anos, que é muito pouquinho e que tem milhentas divisões, e é quando há vida. E, portanto, nesta altura nós vamos ter mais algumas espécies minerais a formar-se, vamos ter, nomeadamente, a capacidade da vida invadir a parte emersa, a formação de solos, a formação de mais e mais variados minerais de argila, e passam então a existir os 4.500, as cerca de 4.500 espécies minerais diferentes. Ora, isto resume a história da Terra e a evolução mineralógica. Reparem a importância do salto entre a fase 6 e a fase 7, quando se geram 2.500 minerais novos, e o marasmo que foi aqui durante 1 bilhão de anos, entre a fase 8 e a fase 9, que foi a fase em que o oceano estava a oxidar e que não houve grande evolução. Aqui temos um resumo dos diferentes minerais, das 10 etapas que o autor definiu, e antes de terminar eu gostava de passar por 3 ou 4 aspectos muito rapidamente. E o porquê da evolução mineral ser importante para os estudos e para as missões espaciais. A mineralogia dos planetas e das luas evolui de forma
determinística e estocástica e, portanto, nós podemos conhecer as condições de partida, mas as condições de chegada são sempre muito diferentes e imprevisíveis. Diferentes planetas e luas alcançam diferentes estados de evolução mineral. Vimos isso, tem muito a ver com a quantidade de voláteis que têm, a quantidade de voláteis que conseguem ter face à sua dimensão e à sua gravidade. Existem 3 importantes mecanismos associados à evolução mineral, que é a segregação e a concentração dos elementos, os intervalos das condições de pressão, temperatura e atividades voláteis, a composição química dos minerais que varia e também a influência o terceiro, a influência dos sistemas vivos. A evolução mineral sugere uma forma para comparar e distinguir planetas telúricos e sugere essa possibilidade é dada mesmo não indo aos planetas, e isso é a parte importante. A evolução mineral permite a definição de alvos nas missões espaciais e procurar bioassinaturas. Nós vimos que cerca de 2/3 das espécies minerais, das 4.500 diferentes espécies minerais, não se formam se não houver vida. E, portanto, a presença de vida e a interação com os sistemas vivos é absolutamente fundamental e pode ser a verificação da existência de algumas espécies minerais pode ser indicador de ação de vida ou não e, portanto, é extremamente importante para as missões espaciais. A evolução mineral explora princípios gerais relacionados com a evolução de sistemas complexos. Não é nada estático, conforme nós estamos habituados a ir ao museu e chegamos ao museu. Não estou a dizer mal dos museus, mas os museus fazem muito isto. Um mineral tem um nome, uma composição química, um sistema de cristalização e é extremamente estático, extremamente parado e ninguém gosta de mineralogia porque aquilo é esotérico, é chato, é uma chatice saber o que é um triclínico e os romboédros e não sei o quê. E, portanto, explora sistemas complexos, apresenta questões mineralógicas novas, representa uma forma de enquadrar e ensinar a mineralogia, providenciando uma narrativa que se sobrepõe à existência dos minerais, que é cósmica, que é à escala do nosso tempo, do tempo da evolução do cosmos e não só da Terra. E permite voltar a colocar a mineralogia num ponto central dos estudos das ciências naturais. Eu creio que vocês sabem que a mineralogia é a ciência precursora da geologia. Neste momento ela é filha da geologia, é uma disciplina da geologia, mas a geologia nasceu da mineralogia. A mineralogia é a primeira ciência, depois a seguir nasce a palavra geologia e a mineralogia torna-se uma disciplina. O primeiro curso de mineralogia em França tinha uma disciplina de geologia no 2º ano. Quando nós pensamos nas coisas que temos, esquecemos-nos que essas coisas tiveram que ser obtidas do planeta Terra. Isto em inglês funciona muito bem. A tradução para português não é tão boa, não é tão feliz. Mas isto é extraordinário porque quando nós vemos os ambientalistas simplórios, e esta expressão não é minha, é de um jornalista que fez uma reportagem muito interessante, vemos esses ambientalistas simplórios com posições ultra-radicais a pegarem do telemóvel e dizerem: está a ver o que é que estão a fazer aqui? O telemóvel gasta índio, gasta cobre, gasta ferro, gasta ouro. De onde é que isso veio? Veio da Terra. E, portanto, toda a nossa tecnologia não existia. Nós não teríamos nada disto. Fossem tecnologias simples, como aparentemente esta pode suscitar a interpretação de que é uma tecnologia simples, mas muito importante, ou esta que nós pensamos que é uma tecnologia muito sofisticada, as nossas cidades que são extremamente complexas, tudo isso, a exploração de outros planetas telúricos dentro do nosso sistema solar, porque sabe Deus para chegar lá, quanto mais fora do sistema solar, tudo isto vem daqui. Tudo isto vem daqui, tudo isto vem de uma evolução de 13,5 mil milhões de anos, particularmente importante nos últimos 4,6, porque os planetas telúricos é que inventaram os minerais. E depois há outro aspecto que nós devemos considerar muito interessante, é que para nós estarmos aqui, para isto funcionar, para o microfone funcionar, para a câmara funcionar, para a projeção funcionar, tudo isto significa que o planeta Terra deve ter condições especiais para conseguir concentrar materiais o suficiente que permitiu a evolução da vida até se
sistemas altamente complexos como são os humanos, e mais do que isso, que esses humanos tinham os materiais para permitir evoluir tecnologicamente e ter as tecnologias que lhe permitem voltar a olhar para o passado e para o espaço e para a exploração do espaço. E tudo isto coloca-nos uma enorme responsabilidade em cima dos ombros, porque são 13,5 mil milhões de anos de evolução e condições absolutamente ímpares para conseguirmos ter à nossa disposição todos os meios que temos para desenvolver o nosso intelecto e para desenvolver as nossas tecnologias que nos permitem ter os kits que há bocado estavam todos aqui em cima para ensinar os nossos alunos. E era isso que eu tinha para vos dizer. Acho que já passei do tempo. Muito obrigado.